Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a globalização, que talvez é aí o tema mais abordado em termos de atualidade nos vestibulares do Brasil. Bom, em termos econômicos, a globalização é a internacionalização do capitalismo moderno. Contudo, abrange múltiplos aspectos que superam o estritamento econômico, a política, a ecologia, a arte e a tecnologia de modo geral. A globalização também é entendida como o conjunto de processos ou realidades cujas consequências se manifestam em todo o mundo e, assim, constitui um único espaço. Como resultado, aparece uma tomada de consciência de que o volume de interações e a sua velocidade de transmissão têm influenciado a totalidade do nosso planeta. Com relação ao meio ambiente, por exemplo, o impacto da globalização sobre a natureza é importante, pois a exploração em massa de recursos naturais em escala mundial levanta a questão do seu esgotamento, não é verdade? A emissão, por exemplo, de gases produzidos pelas indústrias e pelos veículos e o lançamento descontrolado de resíduos no mar e nos rios poluem os ecossistemas. E, por outro lado, o processo de desmatamento favorece a erosão aí do solo e altera todo o clima. E, deste modo, as consequências ambientais da globalização são a poluição do solo, da água e do ar, a redução da camada de ozônio, o aquecimento da atmosfera e, inclusive, o aumento do nível do mar. Vejam esta imagem. Estes fenômenos estão sendo abordados em conferências e acordos de âmbito mundial. É o caso da Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que foi realizada em Nova York em 1992, e do Protocolo de Quioto, assinado em 1997 por 84 países, que estabelece uma taxa limite de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera por cada país. E assim, os efeitos das mudanças climáticas provocam inundações em grandes superfícies do planeta, aumentam a frequência das tempestades e das secas e aceleram a extinção de algumas espécies. Um outro aspecto da globalização é a redução do espaço e do tempo. Vejam só. O aumento das infraestruturas e as inovações nos meios de transporte geraram um alto grau de mobilidade das pessoas e dos bens. Consequentemente, cresceram o volume e a rapidez do transporte de objetos e pessoas, o que tem contribuído para consolidar o processo de globalização, favorecendo o comércio e o turismo aí em grande escala. E também as novas tecnologias da informação e da comunicação produziram mudanças qualitativas na capacidade de comunicar à distância e também de transmitir toda a informação. Você se lembra daquela repetida letra W nas páginas de internet? www, que significa World Wide Web? Pois é, a internet e o correio eletrônico, que é o que chamamos de e-mail, tornaram-se uma rede planetária de fácil uso para todas as pessoas, permitindo a transferência simultânea de palavras, números, imagens, arquivos, sons entre dois pontos quaisquer do mundo, e assim ocorre uma interação em tempo real de todo o planeta. Observe aí esta imagem. No entanto, é importantíssimo observar que a internet não resolve a questão da exclusão dos países pobres, sem infraestrutura de telecomunicações ou meios necessários para o acesso à rede que é a internet. E, de fato, a distribuição geográfica do número de usuários da internet é extremamente desigual. Embora hajam regiões como a América Latina, onde o acesso à internet cresce fortemente, outras áreas geopolíticas continuam a apresentar uma taxa muito baixa. Veja aí nesta imagem. Existe também o aspecto da ideologia da globalização. Neste aspecto, percebemos o fenômeno da globalização que baseia-se em aspectos econômicos e políticos relacionados aos princípios ideológicos do neoliberalismo, que é o caso do estímulo à desregulamentação dos mercados, da privatização das empresas públicas, da redução da economia do poder público na economia e também da livre circulação de capitais e do impulso aí ao livre comércio.
Estes elementos geram riquezas, sendo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial os organismos internacionais que controlam esta doutrina econômica. O apogeu do pensamento econômico e político neoliberal tem as suas origens no fracasso do modelo comunista após a queda do Muro de Berlim em 1989, que culminou em 1991 com o colapso da União Soviética. Vejam esta charge. E além do mais, pessoal, os defensores da globalização afirmam que o livre comércio gera riquezas, causando um crescimento da economia mundial que facilita o intercâmbio de tecnologias. E segundo esta tese, o crescimento econômico permite melhorar a educação e a saúde públicas, por exemplo. Um outro argumento a favor do processo de globalização é o caso dos países do Sudeste Asiático. E, com efeito, estes países atingiram uma notável prosperidade por meio da aplicação de políticas econômicas que combinavam o desenvolvimento comercial, a flexibilidade trabalhista e a alta produtividade. Veja o mapa a seguir. É importante também falar da globalização econômica. Ela se manifesta simultaneamente em diferentes campos da economia, nas finanças, no comércio, na produção e na demanda. O liberalismo é a base ideológica da globalização, como já foi abordado, e defende o estímulo do livre comércio como elemento gerador de riquezas. Por um lado, existe, por exemplo, a globalização das finanças, que é notória na livre circulação de capitais entre países e na existência de mercados financeiros integrados e interligados por meio da internet. A facilidade e a liberdade dos agentes econômicos para mover capitais e fazer investimentos financeiros em termo real nas bolsas internacionais geram uma grande dependência entre todos os mercados financeiros do mundo. Existe uma internacionalização das movimentações financeiras e as cotações das bolsas de valores dos diferentes mercados são transmitidos de um país para o outro com uma grande velocidade, produzindo o chamado efeito dominó. Da mesma forma, ocorre a globalização do comércio, que causa um aumento constante dos intercâmbios comerciais de bens e serviços entre países, devido principalmente à redução das barreiras protecionistas no comércio, como é o caso das taxas de importação. E observe-se que a liberalização do comércio internacional, os países não partem de uma mesma situação econômica. Em alguns casos, por exemplo, a abertura ao comércio exterior provocou a falência de muitas empresas nacionais que não puderam competir com as estrangeiras. E, em outros casos, abriram-se novos mercados e possibilidades para o crescimento das empresas nacionais. Por exemplo, a abertura do comércio internacional, um produto importado pode chegar aqui no nosso país com um valor bem menor que um produto fabricado por nós brasileiros e muitas vezes de melhor qualidade. Assim, ocorre com o tempo a falência das empresas que não conseguirem competir, sejam elas particulares ou estatais. Por outro lado, também existe a globalização da produção, em que o processo de produção de uma empresa consiste na utilização de recursos materiais para transformá-los num produto final a partir da aplicação de uma determinada tecnologia e de mão de obra. A globalização implica a fragmentação do processo produtivo em vários subprocessos distribuídos por todo o mundo em diferentes centros de produção, segundo critérios de rentabilidade, sobretudo. Por exemplo, uma empresa que produz computadores, ela pode fabricar os circuitos elétricos na Índia, os discos rígidos na Coreia, os monitores na Tailândia, os teclados no Brasil e os processadores, por exemplo, no Canadá. As grandes empresas tendem a instalar suas fábricas nos países onde o custo da mão de obra é mais baixo. E assim, há uma transnacionalização da produção de mercadorias. E ainda a globalização da demanda, que implica a existência de modelos e normas de consumo homogêneos numa escala mundial.
Produz-se uma mundialização dos padrões de consumo de mercadorias, o que estimula o crescimento do comércio, da internacionalização da produção e, consequentemente, do grau de globalização econômica. Bom, um último aspecto a abordar é sobre o movimento anti-globalização, que, por sua vez, é formado por dezenas de grupos e organizações não governamentais dos diferentes países, sindicatos, ecologistas, pacifistas. Eu vou ter que repetir isso aí, beleza? É formado por dezenas de grupos e organizações não governamentais de diferentes países. Fazem parte aí sindicatos, ecologistas, pacifistas, intelectuais, movimentos e grupos culturais, grupos de reivindicação dos direitos dos indígenas, por exemplo, etc. Eles têm em comum a rejeição do modelo econômico neoliberal. Acusam este modelo de aumentar as desigualdades sociais e as diferenças entre os países ricos e os países pobres e principalmente de não respeitarem o meio ambiente. E nessas manifestações existe uma espécie de movimento de base social e este movimento começou a ser conhecido a partir de novembro de 1999, quando em Seattle, cidade dos Estados Unidos, cerca de 50 mil manifestantes interromperam a reunião da Organização Mundial do Comércio. Naquela época, houve outras grandes manifestações em várias cidades, onde se realizaram fóruns de organizações econômicas em âmbito internacional, como as conferências do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Vejam esta imagem. Nela vemos algumas manifestações contra a globalização. E também existe uma reorientação da globalização, em que, junto com os efeitos benéficos da globalização, principalmente nas comunicações, o movimento anti-globalização tem um certo medo do aumento das desigualdades econômicas e sociais. Desse jeito, existem zonas sem interesse para os investidores. Não há uma mundialização total dos intercâmbios, mesmo porque as diferenças entre países ricos e países pobres só têm aumentado. O movimento anti-globalização, ele defende a aplicação do estímulo global na esfera política, com a implantação da democracia participativa e nos direitos humanos, além de defender uma Organização das Nações Unidas mais igualitária nas suas decisões. E alerta também sobre os perigos da globalização econômica, que ultrapassa muitas vezes o poder dos governos perante os especuladores internacionais. Bom, finalizando, para compreender a globalização, deve-se analisar um conceito tipo de efeito colateral. Percebe-se que a intervenção de um Estado na sua economia se justifica quando são produzidas alterações que não eram desejadas. Ou seja, o Estado ele deveria sim intervir somente quando as coisas dão errado, digamos, no processo produtivo, como, por exemplo, a corrupção. Pelo menos é assim que o movimento de globalização defende. Igualmente, existe a necessidade de intervir em escala global no que diz respeito ao campo de ação das empresas transnacionais. E assim, antes de terminar, eu gostaria de sugerir a você, sobre globalização, o filme Antes que o Mundo Acabe, que é dirigido por Ana Luísa de Azevedo, como vemos nesta imagem. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.